Buenos dias a todos. É um honor e um prazer participar de um evento como este com colegas nefrólogos de Colômbia. Creio que nós outros, brasileiros e colombianos, temos uma realidade médica muito parecida e, por lo tanto, espero que os conhecimentos dessa charla vão ser úteis a todos. Me gostaria agradecer à Associação Colombiana de Nefrologia e Hipertensão Arterial e especialmente ao Dr. César Augusto por la invitação. Não tenho conflito de interesse. O que é POCUS? POCUS é um exame ultrassonográfico realizado em tempo real por o médico que atende ao paciente e realizado ao lado da cama, sempre orientado a problemas e sua resolução, sem preocupação com uma descrição anatômica como hecho por los radiólogos. O nefrólogo que utiliza POCUS se converte em um profissional muito mais capacitado a resolver o problema do paciente. Ele pode e deve utilizar esta ferramenta em todos os cenários comuns a nossa especialidade. Unidade de diálise, unidade de cuidados intensivos, consultório, unidade de transplantes, etc. Desta maneira, podemos treinar-nos para coisas muito simples e básicas, fáceis de aprender, como determinar se há urina em la vejiga ou diferenciar la enfermidade renal crônica de la lesão renal aguda. Podemos visualizar a vena cava inferior. Isto nos pode ajudar em o manejo de la volemia. Outra aplicação básica e fácil de treinar é a ecografia pulmonar, que tem um profundo impacto em nossa prática diária. Com mais formação e dedicação, poderemos capacitar-nos para valorar o coração de nossos pacientes. Valoração de fundamental importância, já que a enfermidade cardiovascular é a principal causa de morte em la enfermidade renal crônica e é impossível manejar corretamente um paciente crítico com lesão renal aguda sem saber como é a função cardíaca do enfermo. Também podemos usar POCUS para melhorar a segurança e precisão de los procedimentos invasivos comuns em nefrologia, como a instalação de catéteres e a biópsia renal. Com um domínio maior, podemos utilizar o modo Doppler para a avaliação de fístulas arteriovenosas e também com uma avaliação avançada de la resposta a líquidos em pacientes criticamente enfermos. Asimismo, podemos valorar a presença de fluxo cerebral, fundamental para os implicados em la capacitação de órgãos. Veremos adelante algumas situações clínicas onde o uso de POCUS foi determinante. Veamos o caso deste paciente da província de Minas Gerais, em Brasil, onde vivo eu. Hipertenso desde há uns 20 anos, no fumador, bebedor ocasional, com antecedente de disneia crônica de esforço, ingressado um dia antes com disneia de repouso e ortoneia e gasto urinário retucido. Fui solicitada a avaliação do nefrólogo. Basado em la filosofia POCUS, quais são os problemas do paciente? Oligoanúria e disneia. Usamos POCUS em este caso, inicialmente para mirar a vejiga. À la esquerda, vemos o balão dentro da vejiga, que também apresenta urina, representada por esta imagem negra. Isso significa uma obstrução do catéter e, por lo tanto, não há uma oligúria verdadeira. À la derecha, vemos o balão dentro da vejiga sem urina. Por lo tanto, acá uma oligúria verdadeira, como de nosso paciente. Además, me gostaria mostrar que esta avaliação é hecha por los enfermeiros de nosso equipo. Em aquele caso de uma oligúria verdadeira, a segunda pergunta que devemos responder com POCUS é: temos uma lesão renal aguda ou uma enfermidade renal crônica? A lesão renal
aguda normalmente se apresenta com um rinão ecograficamente normal, ou com seu tamanho agrandado e com o córtex mais hiperecogênico, como este à la esquerda. Em la derecha, vemos um rinão com enfermidade renal crônica avançada, que se apresenta com uma retração do rinão, com perda total da relação córtico-medular e hiperecogenicidade cortical. Esse foi o rinão encontrado em nosso paciente, ou seja, um rinão com características de enfermidade crônica. Outra questão clave em este caso é entender se os pulmões estão congestionados. A ecografia pulmonar é muito mais sensível que o exame físico e a radiografia de tórax para a avaliação do líquido intersticial pulmonar. Um pulmão seco genera estes artefactos longitudinais conhecidos como linhas A, mientras que a presença de linhas B sugere um pulmão congestionado. Nosso paciente tinha um padrão B difuso, por lo tanto, se apresentava congestionado, o que explicava sua disneia. Também evaluamos o coração. Aqui vemos uma ventana paraesternal em eje longitudinal, em que podemos ver o ventrículo direito, que aparece mais acerca da pele, o tabique interventricular e o ventrículo esquerdo. Não é difícil valorar qualitativamente que as paredes do ventrículo esquerdo não se engrossam e a cavidade não se encorre durante a sístole. Também podemos ver que a mobilidade da válvula mitral está retorcida. Todos estes são sinais de diminuição da função sistólica do ventrículo esquerdo. Também podemos observar que a aurícula esquerda está agrandada, sinal que sugere disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, que, por certo, sempre precede a disfunção sistólica. É fundamental dizer que o nefrólogo deve se capacitar para mirar o coração de seu paciente, já que há uma frequente interação entre as enfermidades cardíacas e renais entre nossos pacientes. Vemos agora é o caso desta paciente de 33 anos, embaraçada, sem patologias prévias. Ela ingressou em um hospital onde trabalho em junho do ano passado, em o contexto da pandemia de Covid, com disneia severa e saturação de oxigênio de 87% em área ambiente. Então, quais são os problemas desta paciente? Insuficiência respiratória aguda, com possibilidade de contágio por el SARS-CoV-2, además de embaraço, que obviamente altera nossa conduta. A obstetra solicitou um ataque de tórax e PCR para SARS-CoV-2 e solicitou também seu traslado à unidade de cuidados intensivos dedicada a COVID. Como intensivista, sou o coordenador desta unidade e, então, evaluei os pulmões por poucos e observei linhas B difusas bilateralmente, irregularidades pleurares e presença de condensação subpleural. Estes são padrões típicos de pneumonia por COVID, o que me levou a suspender a indicação de TAC, que expondria a paciente e o feto a los riscos de las radiações ionizantes e que, además, não cambiaria a conduta em este caso. A PCR foi positiva para SARS-CoV-2 e, ao quinto dia de internação, a paciente progressou a insuficiência renal aguda, estágio 3, segundo a classificação de Akin. Foi solicitada minha avaliação, agora como nefrólogo. Agora, quais são os novos problemas da paciente? Oligoanúria, insuficiência respiratória aguda por COVID e o embaraço. A primeira pergunta, como disse antes, deve ser: há urina na vejiga? Acá vemos que a vejiga está vazia.
La segunda pregunta es, ¿hay una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica? Ao avaliar los riñones, observamos que não existem sinais de cronicidade. O coração mostrava um padrão hiperdinâmico e a vena cava inferior tinha um diâmetro mínimo, colapsando por completo durante a inspiração espontânea. Ambos são sinais sugestivos de hipovolemia, condição muito frequente em pacientes com COVID. Foi hecho uma expansão de volume cuidadosa, criteriosa, e a paciente melhorou sua função renal. Durante toda sua permanência em la unidade de cuidados intensivos, hicimos um seguimento de los latidos cardiofetales, obviamente utilizando EPOCUS. Veamos então outro caso de meu consultório. Uma paciente de 65 anos com antecedentes de hipertensão e cardiopatia, e o cardiólogo solicitou minha avaliação por causa do empeoramento da função renal. A paciente referiu disneia de esforço médio com empeoramento para esforços mínimos, NIRA 3 para 4, e ela tinha uma creatinina de 1,57. Quais são os problemas da paciente? Empeoramento da função renal e empeoramento da disneia. Empezamos evaluando o coração. Aqui, novamente, miramos uma ventana paraesternal em eje longitudinal. As paredes do ventrículo esquerdo não se engrossam, a cavidade não diminui durante a sístole e a mobilidade da válvula mitral está reducida. Todos sinais de diminuição da função sistólica do ventrículo esquerdo. Esta é uma ventana diferente do mesmo coração. Uma ventana paraesternal de eje transversal. Confirmamos acá a diminuição da função sistólica do ventrículo esquerdo. Em la ventana apical, é possível evaluar a velocidade de regurgitação tricúspide por el Doppler contínuo, como vemos aqui. A velocidade foi 3,4 metros por segundo, o que significa uma alta probabilidade de hipertensão pulmonar. A vena cava inferior estava torrente e fija, o que é reflejo da falência miocárdica e hipertensão pulmonar. Em la avaliação pulmonar, encontramos algumas lesões típicas de tromboembolismo pulmonar em la base posterior direita. São estas condensações subpleurares. Então, pensamos na possibilidade de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Em esta imagem, vemos a técnica de compressão de los vasos de las piernas. A ausência de compressão de la vena femoral confirma a trombose. A paciente foi dirigida de mi consultório diretamente à unidade de cuidados intensivos, depois de esta avaliação multissistêmica e simples, ao lado da cama, sem necessidade de exames mais complexos. Aqui há outro caso, esta vez do consultório da doutora Ana, que pertence a nosso grupo. Se trata de uma paciente de sexo feminino de 35 anos, de baixo nível socioeconômico, que nega patologias prévias e queixa de dolor lombar direito severo, irradiado ao flanco direito. Nega febre e nega sintomas urinários. Quais são os problemas da paciente? Dolor intenso, sem uma causa definida, pero com probabilidade de necessidade de pruebas adicionais, como o ataque, que tem um custo alto, e uma provável necessidade de intervenção urológica, que custaria aún mais. Em la avaliação de urinón direito, a doutora Ana encontrou uma hidronefrose leviana. Ao evaluar a pelvis, a doutora Ana mirou o ureter dilatado, lo que permitiu concluir que a obstrução era distal. Foi observado também um pequeno cálculo distal com sombra acústica visível. E com a ajuda do Doppler, foi observado
que o choro uretral estava presente, ou seja, não era uma obstrução total, e por lo tanto a paciente poderia ser tratada de maneira conservadora, sem necessidade de TAC ou cirurgia de urgência. Agora, outro caso de doutora Ana. Um paciente varão de 32 anos, sem antecedentes de patologias prévias, ingressado em serviço de urgências de um hospital público com lesão cerebral traumática, evolucionando com sepsis do foco pulmonar, havendo recebido antibiótico-terapia com meronem e vancomicina. Evolucionou com aumento da creatinina de 0,2 a 2,7 em 48 horas e hiperpotassemia, pero mantinha uma diurese de quase 3 litros em 24 horas, através de um dispositivo externo de látex tipo condom. Os médicos de urgência estabeleceram, então, o diagnóstico de lesão renal aguda nefrotóxica, não oligúrica, descartando a possibilidade de patologia pós-renal devido ao excelente gasto urinário. Foram iniciadas medidas clínicas para o tratamento da hiperpotassemia, sem êxito, e logo se solicitou avaliação nefrológica. Quais são os problemas do paciente? Elevação de creatinina e hiperpotassemia. Provável necessidade de diálise. Em la avaliação ao pé de cama, a doutora Ana observou hidronefrose bilateral. Em la avaliação da vejiga, se observou uma dilatação da vejiga com visualização de um divertículo. Logo se estabeleceu o diagnóstico de obstrução do tracto urinário e o paciente tinha diureses por reboseamento. Se instalou um catéter de Foley e o paciente recuperou completamente a função renal. Outro caso mais de meu consultório, uma paciente de 63 anos com hipertensão e cardiopatia crônica. Remetida por el cardiólogo com hipótese diagnóstica de disfunção renal secundária de diuréticos. A paciente informa que tem disneia crônica que empeorou poucos dias depois de suspender o diurético. NIRA 2 para 3 a 4. Quais são os problemas da paciente? Empeoramento da função renal e empeoramento da disneia. Quando avaliamos os pulmões com um dispositivo ultraportátil, encontramos um padrão B difuso, compatível com uma síndrome pulmonar intersticial. Apesar da baixa qualidade do exame, realizado com a paciente em posição semi-reclinada, porque ela não pôde tolerar o decúbito, se evidencia disfunção ventricular esquerda e dilatação das câmaras cardíacas. Os íons mostram um aumento da ecogenicidade e redução da diferenciação córtico-medular. Também podemos ver um pequeno quiste simples. Se estabeleceu o diagnóstico de síndrome cardiorrenal do tipo 2 e se iniciou o tratamento diurético intravenoso ambulatorialmente. Aqui podemos ver o padrão pulmonar aproximadamente uma semana depois da instituição do diurético. Agora, os pulmões têm um padrão A, compatível com pulmões secos. O BNP barrou de 6.000 a 400. Agora, mostro a vocês um caso de uso de poucos para a avaliação do peso seco. É um paciente em diálises crônicas com incremento de peso interdialítico de 3 kg, queixando-se de disneia de esforço médio e ortopneia. Apresentava bom controle da pressão arterial, pero com episódios de hipotensão intradialítica. Quais eram, então, os problemas do paciente? Disneia, ortopneia e hipotensão durante as sessões de diálise. A vena cava inferior se encontra colapsando quase completamente, logo depois da sessão de diálise. A ecografia pulmonar mostrava um padrão A em los ápices e muitas linhas B em las bases, ou seja, pulmões aún congestionados ao final da diálise. Então, por que o paciente não tolerava a extração de líquidos e tinha hipotensão intradialítica?
Em la ventana apical, observamos que o paciente apresenta hipertrofia ventricular esquerda, com boa função sistólica, e aumento da aurícula esquerda. Confirmamos a valoração subjetiva medindo o volume da aurícula. Estes são sinais de disfunção diastólica que afeta a maioria dos pacientes em diálise. Com conhecimentos mais avançados, podemos confirmar a disfunção diastólica utilizando técnicas de Doppler. Nesse caso, temos um padrão de função diastólica pseudonormal. Com essas avaliações, iniciamos carvedilol e aumentamos o número de sessões semanais de diálise hasta alcançar o peso seco, o que foi confirmado depois por o patrão pulmonar A. Não poderia deixar de compartilhar com vocês nosso orgulho de sermos o único grupo, Lion de Us, que tem um currículo de treinamento em POCUS dedicado exclusivamente ao nefrólogo. Em nosso curso, ensinamos todas as aplicações de POCUS mostradas em esta charla e aún mais. Esperamos um dia poder treinar também a vocês, nossos amigos colombianos. Uma vez mais, me gostaria de agradecer por esta invitação para compartilhar minha paixão por POCUS com vocês. Tenho aqui meu correio eletrônico, meu telefone e nossas redes sociais e será um prazer discutir os casos com vocês. Muitas gracias.